Olá! A sensação de esgotamento total é uma das principais características da síndrome de burnout, que acomete principalmente profissionais do magistério. O nome vem do termo inglês to burn out, que significa queimar por completo. E o Conhecer de hoje vai falar sobre uma pesquisa que vem sendo desenvolvida há 3 anos com professores do ensino básico e universidades. Aqui conosco está o autor do estudo, professor Edel Alexandre Pontes, mestre em Estatística e doutor em Educação Matemática. Professor Edel, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Professor, o que é o burnout? Bem, o burnout, o significado dele significa perda de energia, perda total De motivação. O burnout, ele surgiu na década de 70. É a primeira vez que ele é mapeado, que surgiu, digamos, exatamente, que ele encontrado. foi estudado pelo psicólogo Freudberg. E a necessidade de se buscar a relação do indivíduo com o trabalho. Então a gente percebe, muitas vezes, que o trabalho proporciona a identidade do indivíduo. Quer dizer, ele é uma síndrome que acomete o profissional. O profissional. Muitas vezes, um profissional que está em contato maior com essas relações interpessoais. Então, normalmente um professor, um profissional da saúde, policiais etc. Também, né? Pessoas que lidam com o público exatamente. E têm essa relação com o público. E o interessante é que o trabalho, ele é uma atividade prazerosa, faz com que surja a independência do indivíduo. Socialização também. Exatamente, a realização profissional. Aliás, ele tem que ser prazeroso para proporcionar isso. Mas né? em contrapartida, gera conflitos. Certo. E a partir do momento que gera conflitos, há a desmotivação, há o desinteresse do profissional. Então, eu acho que o burnout ele surgiu exatamente para identificar, porque o burnout ele diferencia do estresse propriamente dito. O estresse é uma coisa. O estresse você Qual pode é a diferença ter, de burnout e estresse? você pode ter estresse, mas não ter burnout. Burnout seria um estresse ocupacional crônico. Então, o burnout ele afeta o trabalho. Ou seja, o burnout é tem quem tem aquele sentimento de vazio, de que o trabalho não é bom, que o trabalho não produz, Exatamente. não emancipa, não vale a pena. Exatamente. E tem muita gente com isso, né, muita professor? gente. Já o estresse, ele afeta mais a vida pessoal do indivíduo. Então, não necessariamente você pode estar estressado, mas ter a sua questão profissional não ser bem resolvida, não é? Então você tem... Sentir prazer no trabalho. Exatamente. E o interessante do burnout é que ele é um conceito multidimensional. Então são 3 itens importantes. O primeiro é a exaustão emocional, o esgotamento físico, o esgotamento mental. O professor ou o profissional acometido pelo burnout, ele está no limite total. Está esgotado. Está esgotado mentalmente. Totalmente, sem energia. Por isso que o nome, né? Sem energia, sem o fogo. Sem o fogo, a queima total. A queima, exatamente. Essa é a primeira característica. Essa é a primeira característica. A segunda, a despersonalização. Não é a questão da perda da personalidade, mas a questão, por exemplo, a ironia com os colegas, com os usuários. Tem alguns autores... Ou seja, ele passa a ser meio agressivo Agressivo, no meio. Totalmente agressivo, muitas vezes, desinteressado. E tem alguns autores que consideram a despersonalização como cinismo. O cinismo, O cinismo, né? exatamente. E a terceira E a terceira é a questão da falta de realização profissional. O professor está desmotivado, o professor muitas vezes... Não vê sentido no seu trabalho. Eu realmente não vejo... Temos um exemplo interessante no Japão. O Japão, quando o profissional ele não consegue ter sucesso naquilo que ele imaginou para ele entra numa depressão, muitas vezes até o suicídio. Ele comete o suicídio, né? Isso é importante. Mas esse estudo que o senhor vem fazendo aqui em Maceió, quais dados que nós temos dele, professor? Qual é o burnout dos professores aqui de Maceió? Bem, qual é o índice, digamos? Vamos tentar... Alguns números, claro, porque o estudo é amplo, Nós estamos mas trabalhando há alguns 3 anos. Começamos fazendo uma análise inicial com professores da rede pública, municipal e estadual. Tivemos resultados bastante interessantes. Por exemplo, na rede pública... Rede pública,
do com município. Burnout, em torno de 70% dos professores Poxa, estão cometidos. 70% dos professores têm essa sensação, tem essa sensação de esgotamento. Exatamente. Excesso de aula, dificuldades. Salário precário. Totalmente precário. Condição Principalmente de trabalho no impacta serviço também. público. Principalmente no serviço público. A questão da própria... O poder da cobrança, certo? Aquela cobrança imediata, então você tem que fazer, você tem que cumprir o seu calendário. Isso é o que causa o burnout nesse docente? Esse é um dos fatores, tem muitos mais. Um dos fatores, né? É porque essa primeira pesquisa, nós tentamos usar um inventário que identifica os sinais, como eu falei. A despersonalização, a realização profissional e a exaustão. E o esgotamento. E o esgotamento. Então, na rede pública, 70% dos de docentes 60% em Maceió a 70% estão já tem o burnout. E na rede privada, esgotados. professor, como é que está isso? Na rede privada é um pouco menor os valores, mas dentro de também aí próximo aí uns 50% a 55%. Poxa, é pequeno, é mas pequeno para gigantesco, o... né? 50%. Gigantesco. Quer dizer, não é um fenômeno que está vinculado só com a escola, digamos, entre aspas, aí, ser mais rico ou mais pobre. Não, Ele acomete docentes. Não necessariamente. A questão, por exemplo, temos os sintomas. Os sintomas, por exemplo, você pode analisar os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Então, por exemplo, um indivíduo com burnout, ele tem fadiga, ele tem enxaquecas, eles têm distúrbio do sono. Muitas vezes você acorda à noite, né, com pesadelos. Com pesadelo. E outras vezes até você passa a noite inteira dormindo, tendo um bom sono e acorda cansado. Acorda cansado. Acorda cansado, exatamente. Professor, e no ensino superior alagoano, existe burnout? Existe burnout, existe burnout. Quantos por cento em média? Fizemos agora com professores universitários e em torno de 50%. Tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Os números revelam que é algo muito grave. Fizemos algumas comparações e percebemos que não há diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres. Quer dizer, atinge as duas 50% para cima. Os dois gêneros. Professor, fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais esse papo com o professor Éder Alexandre Pontes sobre o burnout, esse mal que acomete os professores, inclusive aqui em Maceió. Conhecer e volta já, não sai daí.